E eu queria aproveitar para trazer uma pergunta que está predominando aqui no nosso chat. A nossa audiência pergunta muito a respeito de dissolver ou extinguir a ABIN, ou criar um outro órgão. A Ayrton Costa, por exemplo, é um deles. Isso é viável na sua avaliação, Paulo? Você acha que esse seria o caminho, pela experiência que você tem na cobertura, né, e no jornalismo investigativo a respeito da ABIN e dos órgãos de vigilância aqui no Brasil? Bem, primeiro preciso concordar que a ABIN é uma estrutura que parece fadada ao fracasso. Afinal, já vão ser 25 anos, né, quase um quarto de século completados nesse ano, um quarto de século vai ser completado nesse ano, em que os escândalos são sucessivos, desde 99, desde 98, um ano antes de entrar no papel já tinha escândalo de espionagem, escuta, grampo, mas isso foi evoluindo para esse ambiente digital, com a compra de ferramentas para espionagem digital, algo que era mais a arapongagem clássica do espião, do infiltrado, que a BIM sempre trabalhou. Isso foi se transformando, né, ao longo do tempo, e aí a gente tem alguns marcos importantes de como isso entra na pauta. Né? 2014, a presidente Dilma Rousseff foi espionada ilegalmente pela NSA, agência dos Estados Unidos, e a ABIN, novamente, não cumprindo o seu papel devido, né, de fazer a segurança cibernética do país. Inclusive, é interessante, a gente pode debater num próximo programa, mas o GSI quer criar uma agência específica de segurança cibernética, porque hoje isso fica meio diluído entre diversos órgãos. Então, sim, é um histórico muito problemático, que 2014 é uma prova de que não funciona, 2015 e 2018, quando a desregulação acontece nos governos Dilma, Temer e Bolsonaro, para a gente comprar tantos softwares sob sigilo e cada vez menos transparência, é ainda pior. Agora, tem gente que diverge. Eu ouvi um agente de inteligência chamado André Soares, que ele escreveu uma carta, ex-agente de inteligência, escreveu uma carta ao presidente Lula, que até está disponível no YouTube, defendendo o fechamento da BIM. Hoje mesmo eu conversei com o Pedro Amaral, esse pesquisador do Instituto do Recife, ele fez algumas ponderações, né, fechar a BIM não adianta se a gente tem um sistema de inteligência nas polícias militares estaduais, no Exército, que vai utilizar as mesmas práticas. A gente precisa, sim, de mais controle, mais participação social, mais regulação, mais transparência. Talvez acabar com a BIM seja um caminho. Ele é, sim, um caminho debatido por especialistas. Agora, uma BIM forte, transparente, aberta ao escrutínio público seja importante. E, Gabi, porque acho que é sexta-feira, 6h50, os guerreiras e guerreiros estão na audiência aqui do CL merecem, mas vou trazer uma informação que eu apurei. Não, por favor, Paulo, por favor, essa entrevista, tenho certeza que todos os guerreiros que estão acompanhando aqui estão, assim, excelentes aqui, conteúdos para a gente entender o que está em jogo aqui, a nossa democracia. Então, por favor. Eu acho que começou a se debater essa semana, e eu ouvi isso de alguns agentes em off, de pessoas do campo, a queda do atual diretor-geral, né? Porque ficou claro que a atual cúpula da BIM atuou de alguma forma para proteger a gestão anterior, tanto agentes de carreira quanto policiais federais. E estão se debatendo nomes, né, de quem poderia surgir. É verdade que o campo progressista, ligado aos direitos humanos, não tem grandes lideranças, acadêmicos que tenham grande notoriedade pública, por exemplo, para assumir a diretoria-geral da BIM. Porém, tem um nome que vem ganhando força, tanto entre agentes quanto pessoas ligadas ao governo, ligadas ao Partido dos Trabalhadores, que é o atual diretor da Escola Nacional de Inteligência, que é um órgão ligado à BIM. Ele se chama Marcos Sepi, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É alguém que olha para o tema da inteligência a partir do viés da soberania, mas também da transparência, do controle, da supervisão pública. E eu conversei com algumas pessoas, o Marco ele tem aparecido nessas conversas como candidato de quem debate esse assunto de uma maneira mais progressista, de uma maneira de mais defender direitos. Então, não sei, a BIM provavelmente não vai acabar num futuro próximo, como os comentários estão pedindo, ou sugerindo, ou perguntando, mas talvez, se o campo se organizar, né, o campo dos movimentos sociais, da ala mais progressista, democrática da sociedade, para ter um nome, talvez a gente tenha uma BIM mais responsável, mais humana e cumprindo o que ela tem que fazer,
que é atuar em defesa dos interesses nacionais e não do presidente, muito menos de um presidente como Jair Bolsonaro.